E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu estarei novamente trazendo um assunto que vocês gostam muito, que é recompra de ações. Principalmente compras por parte dos insiders, aquelas pessoas que estão ligadas na empresa, seja o conselho administrativo, seja o conselho fiscal, seja os próprios controladores da empresa, enfim, pessoas ligadas à empresa que estão ou comprando ou vendendo ações. Nesse vídeo, diferente da maioria dos vídeos que eu trouxe no passado, vou trazer empresas, ações, onde os insiders estão vendendo ações. Muitos podem se assustar olhando a sua ação sendo vendida pelos insiders, mas se a gente for olhar aqui, muitos desses papéis são de excelentes empresas. Às vezes os insiders podem ganhar através de ações e estão vendendo e liquidando só para conseguir receber o seu dinheiro. Às vezes eles podem estar vendendo porque fizeram um trade no passado, compraram as ações muito baratas e agora estão vendendo para obter um certo lucro. Portanto, olhar essas ações sendo vendidas não significa necessariamente que a empresa piorou ou algo do tipo. Muitas empresas excelentes que subiram muito nos últimos tempos têm bastante vendas por parte de insiders. Às vezes o preço atrativo, o preço mais alto, pode ser um sinal positivo para eles venderem as ações e colocarem o lucro no bolso. Portanto, não é motivo para pânico. E nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção e nem venda de nenhum desses ativos. É apenas um vídeo de interesse informativo. E eu estarei, como sempre, utilizando a plataforma aqui do canal, a plataforma Investing Pro, que é a principal plataforma que eu utilizo para fazer as minhas análises sobre os investimentos. E a primeira ação da lista é a Magalu, uma ação muito polêmica, MGLU3. Olhando recentemente, eles abriram um programa de recompra de ações e ainda não executaram nenhuma recompra de fato. Mas olhando na aba Insiders, a gente vê que as pessoas ligadas à empresa já há muito tempo estão vendendo ações da companhia e não comprando. A gente vê que a partir de fevereiro de 24 as vendas foram mais intensas. Então em fevereiro de 24 foi vendido mais de 2 milhões de ações ao preço de 2,12 da época. Lembrando que tem os implits que foram feitos no caminho, portanto esse preço não pode fazer referência ao preço atual. Às vezes é o preço antigo da ação. Portanto, muito cuidado se você quiser analisar esses preços, porque tem diversos implits no meio do caminho, diversos grupamentos de ações. Depois, em maio, foi vendido 3 milhões de ações a um preço médio da época de 1,54. Depois de maio, em junho, foi vendido 10 mil ações, em julho 12 mil ações, em agosto 58 mil ações, todas vendas ali na faixa entre os 12 e 13 reais da época. Lembrando que mesmo sendo um preço mais alto, é depois do grupamento, então às vezes esse preço é até mais baixo que o 1,54. Depois, em outubro de 2024, foram vendidas mais de 100 mil ações a 9,45, depois 130 mil ações a 9,51 e 120 mil ações a 9,23 vendidas. Pularam 3 meses, em abril desse ano 75 mil ações vendidas a 10,33, depois em maio 35 mil ações vendidas a 9,34. Então podemos ver que os insiders estão vendendo ações da Magalu mesmo tendo programa de recompras aberto. A Magazine Luiza, para quem ainda não conhece, atua no comércio varejista de bens de consumo, atua nos segmentos de varejo, operações financeiras, operações de seguros e outros serviços. Acho bem difícil alguém não conhecer essa empresa. Olhando segundo o site Investing Pro, a gente vê 3 pontos positivos e um negativo. O IFR da empresa sugere que a ação está em um território exageradamente vendido, muito sobrevendido, então a gente sabe que tem um aluguel muito forte de ações em cima da Magalu. É um player proeminente no seu setor de varejo, então se destaca no seu setor e é negociado a um múltiplo de valuation relativamente atrativo. Porém, o ponto mais negativo é que o preço está andando contra tudo isso e caiu significativamente nos últimos 3 meses e nos últimos anos, com uma queda muito forte. E olhando as métricas fundamentalistas da Magalu, percebemos um retorno de dividendos zerado. Na verdade, ela pagou o dividendo recentemente, só que daí passou um certo tempo e acabou diminuindo o yield, mas ela pagou sim recentemente um dividendo, mas foi bem baixo. Relação PL 13 vezes,
receita de 38 bilhões de reais e um lucro líquido atribuído para a companhia de 433 milhões no período. Então, ainda assim, ela está dando lucro mesmo depois de toda essa queda. E antes de partir para a próxima empresa, eu gostaria de recomendar a plataforma Investing Pro. Através dela, eu tenho acesso a posições de grandes investidores, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Também acesso a carteiras de investimento recomendada por inteligência artificial que dão os melhores momentos de compra e de venda das ações baseado no seu perfil de risco, do mais iniciante até o mais avançado, ajudando a automatizar os seus ganhos e fazer você não perder tempo investindo e sim trabalhando. Então você vai poder tomar decisões sem tomar muito do seu tempo. Além de tudo, tem o Warren AI, que é a inteligência artificial do Investing Pro, que responde qualquer pergunta com relação ao mercado de valores. Enfim, se você estiver interessado e gostar, acesse o link aqui na descrição e compre a sua plataforma com 15% de desconto utilizando o cupom CADORIPRO. Próxima empresa, também do setor de varejo, é SEAB3. Ela vendeu um volume significativo em um único mês, que foi no mês de novembro de 2024, onde vendeu mais de 40 milhões de ações, ganhando 460 milhões nessa operação, um volume muito alto, a um preço de R$ 11,52 por ação. Depois pulou um mês, comprou até, mas voltou a vender recentemente em maio, vendendo mais de 400 mil ações a R$ 17,42. Olhando o comportamento da ação da SEAB nos últimos anos com uma supervalorização, a gente entende até a venda. A empresa já chegou a custar R$ 1,95 em 2022, hoje cotada a R$ 16,53, então uma valorização de mais de 747%. Certamente essa venda deve ter sido algum trade, eles compraram no passado, tinham bastante ações acumuladas e resolveram meter esse lucro no bolso da alta. Algo muito saudável, inclusive. Diferente da Magalu, que eles venderam no fundo do poço. Próxima ação da lista é a Cosan, que a gente já falou aqui no canal recentemente sobre ela, e a gente vê que ela tem programas de recompra aberto e está recomprando de fato. Mas os insiders, as pessoas ligadas à empresa, estão vendendo ações. Então a gente vê vendas expressivas em alguns meses. Em abril de 24, foram vendidas mais de 400 mil ações a 15,68. Em agosto, mais de 16 mil ações vendidas a 18,89. Em outubro, mais de 5 mil ações vendidas a 13,32. Em novembro, mais de 44 mil ações vendidas a 11,21. Depois, pulando para janeiro desse ano, 75 mil ações vendidas a 7,95. E agora, em abril, 500 mil ações vendidas a 6,90. Depois, em maio, mais de 75 mil ações vendidas a 8,10. E agora, em junho, mais de 15 mil ações vendidas a 8,65, mostrando que os insiders estão vendendo. Olhando os pontos positivos e negativos da empresa, apesar de todo esse risco envolvido e essa queda na Cosan, a gente vê que o Investing Pro está dando pontos positivos, por incrível que pareça. A gerência tem recomprado ações, beleza? Os insiders não, mas tem recompra de ações por parte da empresa. Expectativa de lucro é que seja melhor neste ano e no futuro. Então, com base a todo aquele prejuízo que a gente já viu, estão esperando notícias melhores quanto ao lucro da companhia. Analistas esperam mais vendas também daqui para frente e o FR sugere que a ação está em território sobrevendido de maneira exagerada, então certamente pode ter algum repique na ação. Próxima ação da lista, por incrível que pareça, uma empresa high quality, o Itube4, Itaú Unibanco, considerado o melhor banco do Brasil. E olhem que eles vendem todos os meses. Se a gente for olhar aqui, o vídeo vai ficar muito longo porque tem vendas constantes durante todos os meses por parte dos insiders. Então a gente vê que desde 2021 todos os meses tem extremas vendas, então valores bem altos nas vendas, não é qualquer volume vendido, é coisa de 24, 13 milhões todos os meses. Mostrando que isso não é necessariamente um aspecto negativo, porque mesmo com todos esses meses de venda, a ação nos últimos 10 anos tem uma valorização de 333% em junção com os dividendos, segundo o site Investing Pro. Retorno com dividendos atual, mais de 6%, relação PL 8 vezes, receita absurda de mais de 100 bilhões e um lucro líquido atribuído para a companhia no período passando dos 42 bilhões de reais. OPCT3, uma ação que subiu muito durante um período, e a gente vê que a gerência soube aproveitar muito bem. As vendas aconteceram entre agosto de 23
e mais ou menos julho de 2024. Então a gente vê vendas constantes, mas se a gente olhar um pouco para trás, a gente vê que teve compras muito fortes em 21 e 22, que são justamente os momentos onde a ação estava largada. Certamente os insiders fizeram um trade com as ações, comprando extremamente baratas e vendendo logo em seguida a um preço muito mais alto. Fizeram um trade excelente. Olhando o gráfico aqui no Google, a gente tem um pouco mais de noção sobre esse trade. Então, olhando ali em 2022 e 2023, percebemos que elas estavam com preços muito baixos, ali R$ 1,68, R$ 2, R$ 3. Certamente foi ali que eles realizaram compras intensas e depois venderam logo em seguida, em 2024, a R$ 6, R$ 7. Então, fizeram um excelente movimento. Para quem desconhece a empresa, o Sempact Serviços Marítimos é uma prestadora de serviços marítimos com sede no Brasil. As atividades da companhia estão divididas em 3 unidades de negócio: meio ambiente, subsea e logística e engenharia. Entre os fatores negativos e positivos da empresa, podemos citar que ela opera com uma carga de dívida alta e o valuation mostra baixo rendimento de fluxo de caixa livre. Já os pontos positivos são uma expectativa de lucro maior e ativos líquidos superando as obrigações no curto prazo. Próxima empresa, High Quality, considerada excelente pelo mercado, mas que também sempre está cara, é a HDL3, a Raia Drogasil, que tem muitas vendas durante praticamente todos os meses. Assim como Itaú, eu não vou poder citar mês a mês porque as vendas são constantes, durante todos os meses praticamente, vendas absurdas de mais de 10 milhões, 30 milhões, números altíssimos de venda. A Raia Drogasil atua no comércio varejista de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e beleza, cosméticos, dermocosméticos e especialidades farmacêuticas no Brasil. Apesar da queda recente na cotação da empresa, a gente vê que ela é uma das ações que mais subiram no longo prazo, aonde do ano de 96 até agora a valorização é de mais de 70 mil por cento. E se considerássemos o melhor momento da empresa, seria de 154 mil por cento de valorização. Olhando os números da empresa fundamentalistas, retorno de dividendo de 3%, relação PL 19 vezes, receita de quase 40 bi e lucro líquido da companhia no período de mais de 1 bilhão. Próxima ação da lista é uma ação jamais fora do radar, é a Priner PRNR3. A empresa está vendendo muitas ações durante muitos meses. Se a gente olhar desde 2022 para frente, a gente vê vendas constantes durante vários meses. O volume não é tão alto que nem outras ações, até porque a empresa não tem nem estrutura e tamanho para isso, mas as vendas são constantes. E para quem não conhece, a Priner Serviços Industriais S.A. presta serviços industriais e na locação de setores petroquímicos, papel e celulose, siderurgia, offshore, naval, mineração e infraestrutura no Brasil. Hoje a empresa trabalha com uma expectativa de lucro maior para esse ano e a ação é geralmente negociada com baixa volatilidade de preços, assustando muito pouco os investidores. Porém, ela é negociada a um múltiplo de lucro um tanto quanto elevado atualmente, e também negociada com índice PL elevado em relação aos seus resultados no curto prazo. A ação, nos últimos anos, tem uma valorização de 18% desde que abriu capital. Deve ser muito maior essa valorização se considerarmos a mínima de 2022. Retorno de dividendo atual apenas 0,3%. Relação PL alta, 68 vezes, receita de mais de 1 bilhão e um lucro líquido atribuído no período de 28 bilhões de reais para a companhia. Próxima ação da lista é a Aliar, AALR3. A gente vê que teve uma única venda principal que fez eu gravar esse vídeo, que foi principalmente no mês de março desse ano, onde ela vendeu mais de 10 milhões de ações, embolsando 128 milhões de reais. Lembrando que não é a empresa, são os insiders da empresa. Então é um volume muito alto, dado que são os insiders da empresa que realizaram essa movimentação. Tudo isso é um preço de R$ 12,76 por ação. A companhia Aliança Saúde e Participações S.A. presta serviços de medicina diagnóstica no Brasil. Seus serviços de medicina diagnóstica incluem exames de diagnóstico por imagem, medicina nuclear e análises clínicas e vacinas nos setores público e também privado.
Olhando os indicadores fundamentalistas da empresa, vemos um retorno com dividendo zerado, relação PL negativa dada ao prejuízo, receita de mais de 1 bilhão e prejuízo de 60 milhões de reais no período aproximadamente. Próxima ação da lista é a Cury 3. A gente vê vendas muito fortes no ano de 2024. Para ser mais preciso, março de 2024 foram vendidas mais de 1,6 milhão de ações a 20,71. Depois, no mês seguinte, mais de 2,7 milhões de ações a 20,71. Pulou um mês. Em junho, 700 mil ações vendidas a R$ 20,82. Depois, no mês seguinte, mais de 2 milhões de ações vendidas a R$ 20,90. Depois, no mês seguinte, 3 mil ações vendidas a R$ 23,75. E um volume bem maior depois, 2 milhões de ações vendidas a R$ 25,70. A gente vê volumes gigantescos de venda, principalmente nesse período, entre março e setembro de 2024. E a última ação da lista é a Bion 3. A gente vê vendas muito fortes, principalmente no mês de julho de 2024 para frente. Então, julho de 2024 para frente foram vendidas 55 mil ações a 15,28. Depois, no mês seguinte, foi comprado, mas depois, no mês de setembro, foi vendido 180 mil ações aproximadamente a 10,16. Depois, em outubro, mais de 100 mil ações vendidas a 9,34. Depois, 700 mil ações vendidas a 9,85. Depois, mais de 100 mil ações vendidas a 8,86. Depois, mais de 37 mil ações vendidas a 10,21. Depois, mais de 4 mil ações vendidas a 10,03. Depois, em março desse ano, 11 mil ações vendidas a 9,90. Depois, em maio desse ano, mais de 1,5 milhão de ações vendidas a 10,01. E depois, em junho, mais de 260 mil ações vendidas a 7,12. Olhando o gráfico da ação, a gente entende o porquê das vendas. Olha só, a ação já valeu muito menos ali em 2023, por aí, 2022 ela caía bastante e teve uma super alta em 2024, certamente foi mais ou menos nesse período que eles começaram a vender mais intensamente. Aí depois ela devolveu um pouco e eles continuaram vendendo, ou seja, até nos preços depois dessa queda recente eles continuam achando interessante vender. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.